Olá! No vídeo anterior, falamos sobre as boas práticas nas compras públicas. Agora, você vai conhecer melhor as regras dos procedimentos auxiliares para realizar tais compras e contratações no serviço público. A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, previu a possibilidade de a administração pública se valer desses procedimentos auxiliares às contratações. Você sabe o que são? Bora entender então? Os procedimentos auxiliares não são vinculados a uma licitação específica, mas a administração pública poderá utilizá-los para que os seus resultados sejam aproveitados em diversas licitações ou contratações posteriores. Quando se realiza um procedimento auxiliar, não é celebrado desde logo o contrato com uma ou mais empresas. Apenas se faz uma análise de documentos e de propostas de modo a deixar o assunto devidamente adiantado para quando for o momento de se realizar uma licitação ou contratação. Isso tende a deixar as contratações públicas mais rápidas, justamente por meio da racionalização dos trabalhos. Em vez de se renovar certos procedimentos a cada contratação, faz-se uma análise de documentos e propostas que poderão ser utilizados como base para várias licitações e contratações. É importante esclarecer que a utilização de procedimentos auxiliares não é obrigatória. Isso deverá ser definido pela administração pública em cada caso. De acordo com a lei, existem 5 tipos de procedimentos auxiliares: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. O credenciamento é o procedimento em que a administração mantém à disposição do público em site oficial um edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento de possíveis novos fornecedores. Há 3 tipos de cadastramento que estão especificados na Lei de Licitações. Vale a pena conferir. Outro tipo de procedimento auxiliar é a pré-qualificação. Por meio dela, a administração pública seleciona antecipadamente os licitantes para que eles reúnam as condições técnicas e econômicas para participar de futura licitação ou para que os bens atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. O procedimento de pré-qualificação deve ficar permanentemente aberto para a inscrição de interessados. O edital deverá conter as informações mínimas necessárias para a definição do objeto. Deverá também mencionar a modalidade e a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. E a administração terá o prazo máximo de 10 dias úteis para examinar os documentos que forem apresentados e determinar eventual correção ou reapresentação. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão divulgados e mantidos à disposição do público. Existe ainda o chamado Procedimento de Manifestação de Interesse, ou PMI. Ele pode ser utilizado quando a administração pública pretende receber ideias de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública. Por meio de edital de chamamento público, a administração solicita a manifestação de interessados em realizar estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras. Ao final, poderá selecionar um vencedor que ficará responsável pela elaboração dos estudos e projetos necessários. Aquele que for selecionado terá seus custos e investimentos ressarcidos pelo vencedor da futura licitação, que tenha por objeto justamente a colocação em prática do projeto desenvolvido em decorrência do PMI. É vedado que o selecionado no procedimento de manifestação de interesse cobre valores da própria administração pública. No mais, é importante ficar atento a 3 coisas. Primeiro, o idealizador do projeto não terá preferência na futura licitação. Segundo, a realização de um PMI não obriga a administração a fazer uma licitação posteriormente. E terceiro, a realização do procedimento não implicará por si só o direito a ressarcimento dos valores envolvidos na etapa de elaboração do projeto.
Outro procedimento auxiliar é o Sistema de Registro de Preços, que é um procedimento aberto pela administração pública para que os interessados apresentem suas propostas para o futuro fornecimento de determinados bens ou serviços. Ao final desse procedimento, no entanto, não se firma um contrato propriamente dito, e sim uma ata de registro de preços que conterá os compromissos para uma futura contratação. Nessa ata, são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes, que são aqueles que poderão adquirir os bens e serviços previstos na ata, e as condições praticadas, conforme disposto no edital. No entanto, na ata de registro de preços, a administração assume o compromisso por um prazo determinado de que suas contratações do produto ou serviços, na quantidade e com as qualidades específicas, ocorrerão mediante as condições que foram fixadas na ata. Vale destacar que não há propriamente uma obrigação de contratar, há apenas um compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas na ata de registro. O órgão que conduz o sistema de registro de preços é o órgão ou entidade gerenciadora. É ele o responsável não só pela condução dos procedimentos que resultam na ata de registro de preços, mas também pelo gerenciamento da ata decorrente. Os órgãos participantes são aqueles que participam do procedimento da ata. Além disso, esse sistema de registro pode ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, desde que sejam observadas algumas condições, tais como uma ampla e prévia pesquisa de mercado e a definição do período de validade do procedimento, que deverá ser de, no máximo, 1 ano prorrogável por mais 1 ano, caso seja vantajoso para a administração pública. A ata elaborada por um órgão também pode ser aproveitada por outro, mesmo que ele não tenha participado do procedimento. Ou seja, o órgão ou entidade não participante poderá aderir às condições de uma ata de registro de preços. Mas existem alguns requisitos para isso. O primeiro é a demonstração de que a adesão é vantajosa. O segundo consiste na demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados no mercado. O terceiro é a prévia consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e também do fornecedor. Atendidos esses 3 requisitos, bem como outras formalidades previstas na lei, poderá haver a adesão a uma ata de registro de preços. O quinto e último procedimento auxiliar é o registro cadastral ou cadastramento. O cadastramento consiste num banco de dados que contém informações sobre os requisitos de habilitação de potenciais fornecedores. Sua grande utilidade é que torna desnecessária a apresentação da referida documentação a cada nova licitação. Os dados constantes do sistema de cadastramento podem ser aproveitados em diversas licitações ou contratações, o que permite uma grande simplificação da atividade administrativa. A unificação do registro cadastral se dá no Portal Nacional de Compras Públicas, que é uma criação da Lei 14.133/2021. O sistema de registro cadastral unificado será sempre público, deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto aos interessados. E mais, é obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. A administração pode realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, desde que atendidos os critérios e os limites estabelecidos na legislação e desde que seja dada ampla publicidade aos procedimentos para o cadastramento. Nesses casos, devem ser admitidos os fornecedores que realizam seu cadastramento dentro do prazo previsto no edital para a apresentação de propostas. Você viu, portanto, ao longo deste vídeo, os conceitos básicos a respeito dos procedimentos auxiliares das contratações públicas. Eles são instrumentos importantes para uma maior eficiência nas compras feitas pelos órgãos públicos. Lembramos que esses procedimentos foram criados para facilitar o preparo de outro procedimento fundamental para a realização de compras públicas, a licitação. E este será o tema do nosso próximo vídeo. Não perca! Até lá!